Legal, gente, começando mais um programa Tua Tarde. Hoje é quarta-feira, dia 30 de setembro. A você de casa, mais uma vez, obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos conversar, daqui a pouquinho no quadro Nosso Direito, que tem o apoio da Faculdade OPET, e hoje um pouquinho diferente. Nós não vamos conversar com um advogado, e sim com um especialista de RH. O Maurício Kramer vai falar para a gente, nesse quadro, algumas dicas importantes de mercado de trabalho. Como que o profissional deve proceder para preparar um bom currículo de emprego. Como é que está o mercado de trabalho? Como que ele pode prospectar as melhores vagas? Enfim, algumas dicas importantes para que o profissional possa se manter no mercado de trabalho. E se parar de estudar, será que esse profissional não fica desatualizado? O que o seu chefe, o que a empresa pensa desse profissional que chega e diz: ah, eu não preciso mais nada, já sei de tudo. Então preste atenção, daqui a pouco o Maurício Kramer da OPET, ele que é professor de RH lá na faculdade, vai dar dicas importantes para hoje, ok? Muito bem, gente, estamos de volta, é conosco aqui o Maurício Kramer. O Maurício, gente, ele é psicólogo do trabalho e ele atua também na área de você dá aula de RH, né, Kramer? Lá na OPET, né? Sim. Recursos Humanos. E ele também é diretor de uma empresa chamada ProEnsino Brasil. O que é ProEnsino, Kramer? A ProEnsino Brasil trabalha na área de gestão de pessoas, trabalha na área de apoio a treinamento, desenvolvimento gerencial. É uma empresa que trabalha com foco em gestão de pessoas. Perfeito. As pessoas muito falam que o mercado de trabalho hoje no Brasil está restrito, né? Deu uma enxugada por questões, crises. Como é que o RH vê essa questão, Kramer? Nós temos tido uma demanda maior de candidatos para um número menor de vagas. Okay. Mas uma regra nunca mudou. O candidato, quando ele se enquadra a uma profissão e existe uma, duas, três vagas, ele é absorvido pelo mercado. Então, o que as pessoas confundem entre estar preparado para o mercado e o número de vagas existentes? Diminuiu-se o número de vagas existentes, isso aconteceu, mas não se diminuiu a exigência por parte das empresas. A oferta? A oferta diminuiu, mas não a exigência. A exigência, pelo contrário, nós percebemos nossos clientes hoje exigindo mais do que quando tinha mais candidatos. Porque eles dizem assim, agora é a hora que a gente vai exigir mais porque tem melhores profissionais. E é aí que existe a articulação de quem procura e quem está se projetando para o mercado. Você como especialista em RH, o que você considera um profissional bem preparado hoje? A gente usa um termo que diz assim, gestor da própria carreira. Quem gerencia sua carreira, quem executa um plano de carreira para seu próprio preparo, ele tem mais sucesso no mercado de trabalho. Então, aí vai formação acadêmica, formação técnica, entender o que o mercado de trabalho exige dele próprio. Então, ele gerenciando a carreira dele, ele consegue ser mais competitivo. Um profissional defasado que não acompanhou a evolução, não acompanhou o tempo, que acha que não há necessidade, que já atingiu o máximo, ele corre o risco de ficar ultrapassado, Kramer? Ele corre. Ele corre porque hoje, se a gente pensar bem, as mudanças que estão acontecendo no mercado, muito rápidas, elas são constantes. Hoje, por exemplo, um programa de informática que até 6 meses atrás era uma novidade, hoje já está virando obsoleto. O profissional, as próprias empresas transformaram essa plasticidade numa necessidade. Então hoje você pega, por exemplo, um profissional com 35 anos, com a mesma, vamos dizer, perfil de um profissional com 45 anos. E isso não serve nem mais como uma peneira, porque muitas vezes as empresas usavam como uma peneira, né? Pediam mais porque existia uma demanda muito grande, né? Sim. Hoje é uma necessidade da empresa ter um profissional mais completo, mais bem articulado, que supra as necessidades do dia a dia da empresa. Que supra as necessidades da empresa e do mercado que essa empresa se projeta. Então, uma empresa ela vende o quê? Ou produto ou serviço. Nada mais do que isso. Claro. Se o produto oferecido pela empresa está tendo
a identidade do profissional, a exigência vem por conta do cliente. Então o cliente exige muito mais hoje. Não é que o dono da empresa, não, eu quero um profissional mais qualificado. Não é essa a ideia. A ideia é o profissional qualificado por conta da demanda de mercado, da demanda da exigência de mercado e da exigência do cliente. Pela tua experiência em RH, todos os segmentos de mercado, todas as profissões têm a mesma exigência ou tem profissões que a exigência da busca da perfeição, do aprimoramento é maior? Existe uma variabilidade de necessidades. Então, por exemplo, nós tivemos para o Ensino Brasil fez um trabalho de estatística de mercado, faz uns 6 meses. Nós já vamos recomeçar a fazer a pesquisa porque já vai mudar, para ter uma ideia da velocidade. Perfeito. Nessa pesquisa a gente identificou o seguinte: hoje a área de serviços está exigindo muito mais do que a área tecnológica. Por quê? A área de serviço é o prestador de serviço, é a pessoa que está frente ao cliente. Então hoje, por exemplo, nós fazemos 80% dos treinamentos da ProEnsino Brasil é na área de serviços. Focada. Dá um exemplo pra gente, dá um exemplo pro pessoal de casa. Vou dar um exemplo. A semana retrasada nós tivemos numa feira de gastronomia no Museu Oscar Niemeyer, onde o tema era como atender melhor o cliente, porque o sabor é importante, mas o atendimento junto ao sabor, junto ao cliente, faz a diferença. Então, as empresas hoje, tecnologia barateou, custeio da tecnologia está mais barato. Hoje o que está fazendo a diferença é o profissional, é o ser humano. E na área de prestação de serviço, não de nada adianta a empresa investir em tecnologia, em produtos, se ele não tiver a mão de obra especializada, que é vou usar um termo, pelotão de frente. Exatamente. Não é isso? A ideia, exatamente. Não adianta eu querer vender esse troféu, investir em tecnologia, em produto, se a pessoa que vai apresentar esse troféu aqui para o cliente final, ele não tem uma boa desenvoltura. Exatamente. Queima. Sim, ele não vai mostrar o valor que o troféu tem. Ele vai desmerecer o próprio troféu pela forma dele apresentar para o cliente. Então hoje as empresas estão investindo pesadamente. Nós temos hoje, graças a Deus e aí ao momento de mercado, né, um sucesso muito grande nos programas, porque as empresas estão dizendo, olha, agora houve a diferença. As empresas passaram mais de 10 a 15 anos investindo só em tecnologia e esqueceram do humano. Agora virou. Voltou. Quer dizer, quando aumentou o número de vagas no mercado há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás mais ou menos, que deu assim um boom de número de vagas. O que se desvendou? A desqualificação das pessoas. Então hoje está acontecendo o contrário. Sem qualificação não se tem sucesso empresarial. E isso é provado por números, não é uma opinião. Isso mostra mais uma vez que uma empresa é formada por pessoas. Por pessoas. E para agravar mais esse quadro, a crise financeira fez o quê? A tecnologia baixou mais ainda o valor. Então hoje uma empresa que investe em tecnologia, ela está investindo na base. Quem investe em qualificação está investindo na pirâmide. E muitas pessoas já sentaram aqui para nos conceder entrevista e nos falaram que em momentos de crise a criatividade é básico para que o negócio prospere e continue. Sim. E criatividade faz parte das pessoas. Criatividade do que elas aprenderam e do que elas conviveram, do que elas assimilaram durante toda a sua vida. A gente costuma dizer, um profissional de carreira, que é o profissional que gere a própria carreira, ele tem a formação, a experiência e o desenvolvimento. Então a formação ela tem que ser muito boa, a experiência tem que ser muito boa. Se no desenvolvimento ele não souber utilizar aquele expertise dele, ele perde para o concorrente. Então hoje um profissional de carreira que usa a criatividade, o relacionamento interpessoal, a humildade. As empresas têm falado muito hoje em humildade. É uma coisa que está derrubando pessoas no mercado de trabalho. É achar que é o dono da verdade. Pessoas coloca que ela acham... num currículo profissional capaz e blá. O currículo é a porta de entrada, a essência é a própria pessoa. Então, o currículo mal elaborado ele vai impedir de chegar ao bom entrevistador. Você fala de um ponto muito interessante, a humildade, ou a falta dela. Ou a falta dela, exato. Quando um profissional é questionado numa entrevista de emprego, para que a pessoa em casa possa nos atender, a que nível deve se levar essa humildade para a pessoa não subestimar o seu potencial e saiba levar para de tal maneira que o seu entrevistador, seu futuro empregador, saiba realmente pesar
e avaliar esse profissional? Eu diria para para quem está nos ouvindo, as empresas modernas, as empresas corretas, elas sabem fazer um processo seletivo tão bom que o humilde vai mostrar que é humilde durante o processo. E o arrogante, ele cai do cavalo no próprio processo. Chega a ser cômico. A gente aplica dinâmicas, né, no nosso processo de seleção. A gente pega executivos de 30 anos que dizem assim, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Só que ele fala de uma maneira, em outras palavras, eu acredito que não há nada mais para eu aprender. A gente faz pela leitura, por ser psicólogo, por nossa equipe trabalhar psicólogo, que aquilo ali é uma arrogância disfarçada. Ok. Então, o profissional ele tem que reciclar a si mesmo, quer dizer, deixar de ser arrogante e pensar que conhecimento evapora e conhecimento se readquire. Então, o conhecimento, a postura ética, a postura de humildade, hoje a gente diz assim, quem é do bem vence o mal. E é uma coisa interessante. Bacana. As empresas estão nos pedindo. Faz 26 anos que eu trabalho em RH. Faz 5 anos que as empresas começaram a dizer assim, mande gente do bem. Porque hoje... Pessoas flexíveis. Flexíveis. Que saibam viver e trabalhar em conjunto. A relação entre as pessoas é o maior dificultador de qualquer empresa. Hoje em dia não é a técnica se adquire. A relação interpessoal, a comunicação está sendo muito cobrada. Você sabe que você falou algo, Kramer, que a gente pensa no campo de futebol, né? Muitas vezes um técnico lá tem um plantel top, formado por estrelas. Sim. E ali o mundo das vaidades choca tão fortemente que a gente vê, poxa, como é que pode um time tal ter um elenco top e não chegar no resultado? E não chega. Pode acontecer isso numa empresa? Claro, não? Pode. Nós fazemos um mapeamento de perfil, porque a gente chama de competências técnicas e competências técnicas e competências comportamentais. A competência comportamental é o que diz respeito ao relacionamento que a pessoa tem com o colega, com o gestor de linha, com o gestor par, com a diretoria da empresa e especialmente com o cliente de frente. Então, quando a pessoa ela tem um bom relacionamento, ela tem aquela coisa que ela diz assim, ela sabe se posicionar. Aí a empresa ela pede assim, olha, eu preciso do perfil X. Nós levantamos o perfil técnico e o perfil comportamental. Quando a gente observa que o perfil comportamental tem muita estrela para pouca constelação, a gente faz essa medida. Tenta fazer, é muito subjetivo. Mas a gente faz o quê? Faz um levantamento de perfil comportamental e diz, bom, ele é comandável e ele é comandante. Os dois vão dar certo. Se você colocar dois comandantes com o ego inflado num espaço pequenininho, não dá certo. Vai dar errado. E isso é impressionante. Então tem que saber posicionar as suas peças dentro de um tabuleiro do jogo do trabalho. E o humilde muitas vezes passa. O excesso de humildade não é nocivo no local de trabalho? O profissional muito submisso, muito... A submissão em si, o excesso de submissão, ela é um problema. E está associado ao cargo. Então você tem, por exemplo, nós fazemos muita contratação de pessoal de nível de operação. Ok. Então a gente percebe o que? Dentro da própria casta da operação tem os líderes. E eles não são menos ou mais humildes, eles são líderes. Perfeito. Então, líderes natos. Líderes natos que desenvolvem dentro do próprio espaço. Então a gente faz o que? A gente trabalha com essa energia. Vai ser bom ou vai ser ruim? Coloca 3 líderes dentro de um espaço pequeno, vai dar choque. Então cabe muito aí ao levantamento do perfil e ao que a empresa solicita para a gente. Maurício, como é que se prepara um currículo para quem já está ouvindo a tua fala aqui e acha, não, estou preparado. Como é que se prepara um currículo? O que realmente tem que ter ali que uma empresa de RH vai realmente achar que tem um peso, tem consistência, tem valor? Certo. Essa tua pergunta é um pouco difícil, né? Assim, no sentido do que é o melhor. O que a gente não indica? Não coloque CPF no teu currículo. Não coloque assinatura, no máximo uma rubrica. E número de documentação só passe para a empresa se ela te solicitar. O que acontece? Hoje existe um risco muito grande. Você coloca o CPF, o número da documentação. Tem candidatos que encaminham para as empresas o currículo e o xerox da documentação. Isso é um erro, um grande equívoco, porque pode cair em mãos erradas. Perfeito. Então,
própria assinatura, né? É uma coisa que você não deve. Você pode rubricar para saber que é tua, nada mais do que isso. Isso é o que não deve ter. O que não deve ser um currículo? Não deve ter mais do que uma página e meia. Não deve contar a história da tua vida inteira. Tem que ser frases de impacto. Desenvolvi atividades na área de informática. Ok. Trabalhei durante 4 anos como gestor de equipes. Então são frases de impacto. E outra, seja você mesmo no teu currículo. Não aumente, não invente e não engane. Tem mais 2 perguntas para você. Uma delas está ligada à rede social. Certo. Que a gente sabe que hoje muitas empresas de RH consultam as redes sociais. Sim. Para justamente ver o que essa pessoa é fora do âmbito do trabalho. Exatamente. Não é isso? Sim. Esse fator, o que a pessoa posta na sua rede social, pode vir a comprometer a sua vida profissional? Pode, e nós temos tido exemplos claros de pessoas que se apresentam de uma forma na empresa e nós fazemos. A ProEnsino Brasil faz a leitura 100% da rede social. Nós vamos pelo Twitter, a gente já coloca no nosso questionário. Tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram, qual dos 3? Se tem alguma internacional também. Utiliza-se muito o WhatsApp. Quais os motivos da utilização do Facebook? A gente faz algumas perguntas. E aí a pessoa provavelmente já fique antenada. Só que antes que ela retire o que ela colocou no Facebook, nós já fizemos a pesquisa. Principalmente em cargos que têm área de gestão. A gente não pode brincar com a nossa imagem. Para você fazer uma imagem positiva, você leva 5 anos. Para você destruir, você leva uma tarde ou uma noite. Como que o profissional, em busca de uma colocação no mercado de trabalho, como que ele deve buscar esse trabalho? Como é que ele deve encaminhar o seu currículo? Onde estão as grandes oportunidades, as boas oportunidades? Qual é o caminho? Certo. O profissional hoje em dia, ele tem uma facilidade muito maior. Hoje nós temos como entender quais são as empresas, o que é uma empresa pelo próprio site, ele vai e pesquisa, mas o que essa empresa faz, qual é o número de filiais, qual é a atuação da área, qual é a empresa que é líder de mercado. Então, ele sabe o que a empresa oferece. A grande dificuldade está em ele entender o que ele pode oferecer para o mercado. Então não está em procurar, o procurar está mais fácil. O difícil é assim, o que a gente coloca? Você tem que fazer um plano, um projeto de 220 horas por mês para você se posicionar diante do mercado. O que significa isso? Eu vou trabalhar das 8 às 18 para mim. Eu trabalho das 8 às 18 para uma empresa, eu vou trabalhar para mim. Meça aquelas horas, a gente brinca, diz que é hora de voo. Meça as tuas horas de voo, faça pesquisa. A gente diz assim, 1000 empresas vão te gerar 3 processos bons. Menos que isso, você vai entrar na primeira oportunidade da esquina. E aí que é o grande erro. As empresas que giram, que têm um giro muito grande de pessoas, eles pegam bons profissionais como pegam os ruins. Os bons são vítima, porque eles já ficaram 5, 7, 8 anos na última empresa. Eles têm uma cobrança interna muito grande. Eles dizem, e se eu ficar desempregado? Se precipitam e aí pegam o primeiro momento. Então, a intensificação da busca pela colocação é uma ferramenta de trabalho. Tem que ser um bom garimpo. Muito bom. E eficiente. Muito uma bom. última pergunta, Maurício Kramer. Como que o profissional deve se preparar? Nós não temos condições, muitas vezes, de fazer todos os cursos que gostaríamos. Sim. Né? Só eu posso elencar aqui, acho que uns 4, 5 cursos que eu gostaria de fazer hoje. Certo. Para melhorar o meu desempenho. Mas, às vezes, é inviável por questões financeiras, tempo, enfim. Como é que o profissional pode se aprimorar dentro da sua função? Primeiro plano, networking. O que o mercado está exigindo para a tua função? Você tem que entender o que vai te absorver e por que você precisa fazer aquele curso. Querer fazer é um desejo. Necessitar fazer é uma necessidade obrigatória. O que isso vai impactar na minha profissão e vai melhorar o desempenho para a minha empresa? O que eu vou ganhar perante o mercado? O que o mercado está exigindo hoje? Por isso que o networking é importante. Que curso que você acha que seria bom eu fazer? O próprio entrevistador. A gente faz as entrevistas e o entrevistador, quando é positivo, ele dá as dicas para o profissional. Olha, esse ano você já parou para pensar em fazer uma pós?
Daí o candidato diz, mas o que se sugere? Faça uma pós em controladoria e finanças, por exemplo. Um idioma estrangeiro adicional. Tudo que se diz respeito ao que o mercado quer faz a diferença. Não adianta, eu tenho 10, 12 cursos, mas o mercado só quer 1 ou 2, e nem esses você tem, você não observou a tua área. Então nós temos hoje orientação de carreira, a ProEnsino Brasil, os meus alunos da UPET, eu sempre digo assim, nós temos que entender o que o mercado quer da gente, aí a gente vai saber para que lado partir. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui, gente, com o Maurício Kramer, que além de diretor da empresa chamada ProEnsino Brasil, Exato. que trabalha com o segmento RH, também é professor da área de gestão em RH na Faculdade UPET. É isso, Maurício? Isso. Muito obrigado pelas explicações aí. Eu que agradeço, Muito Mário, importantes. e a gente está à disposição, é sempre que estivermos aí, for Tá possível. certo. Obrigado. Obrigado. Gente, vamos chamar um breve intervalo e 1 minutinho nós estamos de volta.